As negociações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia estão novamente em um impasse. Até na Casa Branca já admitem não saber se um acordo de paz será assinado com a mediação dos Estados Unidos. Agora os russos estão insatisfeitos com as negociações e se recusam a continuar caso a Ucrânia não aceite todas as concessões exigidas por Vladimir Putin. E enquanto você talvez estivesse planejando como passar o Natal em Miami, o destino dos territórios ucranianos estava sendo decidido. Foi lá que, durante 3 dias, aconteceram negociações entre americanos, ucranianos e russos, e as notícias que chegam de lá são, para dizer o mínimo, sóbrias. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, hoje se dirigiu à imprensa e anunciou um avanço nas negociações para resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quando você descobrir esse avanço, vai se perguntar: de que lado os Estados Unidos estão? São nossos aliados ou não? Porque, segundo J.D. Vance, ao que parece, o avanço é simplesmente o reconhecimento de que a Rússia exige controle total sobre o Donbass. E Washington chama isso de uma terrível, mas citando, provável realidade. E J.D. Vance afirma que as negociações se prolongam porque a Ucrânia não quer ceder Donetsk e Lugansk. E o Vance afirma que, supostamente, a delegação ucraniana em particular diz que, bom, sim, provavelmente vamos perder esses territórios durante a guerra, talvez em alguns anos. Mas não querem ceder, e o Vance diz que se tivessem cedido, a guerra já teria acabado rapidamente. E ao mesmo tempo, Moscou está encenando um espetáculo para a Europa. Hoje, o vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Ryabkov, de repente jurou que a Rússia não atacará a OTAN. Ele disse mais coisas. Vamos analisar no episódio de hoje. Então, por que o Kremlin está mudando sua retórica justamente agora? Por que as negociações na Flórida são ditas construtivas se parecem mais um ultimato? E o que acontecerá com a usina nuclear de Zaporizhzhia, que J.D. Vance propõe colocar sob controle conjunto? Segundo ele, ainda é preciso entender a quem ela pertence, o que é surreal. Mas vamos resumir as negociações na Flórida. No momento, meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos no YouTube e inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição e neste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Vamos analisar o ocorrido na Flórida. Depois, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, afirmou que houve avanço nas negociações, mas que a medida pode demorar. Entre 19 e 21 de dezembro, ocorreram consultas fechadas em Miami, primeiro com a delegação ucraniana, depois 2 dias com os russos e, por fim, novamente com os ucranianos. A composição dos participantes fala por si só. Pelo lado americano, participaram Steve Witkoff e Jared Kushner. Pelo russo, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. E, na verdade, o cofre secreto de Putin. Para negociações delicadas, também havia enviados ucranianos e europeus. Pelo visto, as negociações principais ocorriam sem testemunhas, a portas fechadas. E aqui é importante destacar que primeiro houve a coordenação de posições com a Ucrânia e só depois as negociações dos americanos com os russos. E hoje, 22 de dezembro, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance J., dá uma entrevista e o que ele diz, desculpe, tira de vez as máscaras. J.D. Vance declarou, cito: "Hoje de manhã recebi informações atualizadas dos nossos negociadores. O avanço que, na minha opinião, conseguimos alcançar é que todas as questões, na verdade, foram trazidas à tona." Parece bonito, né? Um avanço, todas as questões foram trazidas à tona, mas vamos traduzir do diplomático para o humano. Basicamente, trazer as questões à tona. Isso significa que a Rússia colocou suas exigências na mesa, e para os Estados Unidos da América isso é muito importante. Eles não jogaram essas exigências no lixo, mas começaram a discuti-las. O Vance continua, e aqui começa a parte mais dolorosa, citação: "Eu acho que os russos realmente querem controle territorial sobre o Donbass." Os ucranianos, claro, consideram isso um sério problema de segurança, mas em particular. Os ucranianos reconhecem que, no final das contas, provavelmente vão perder a região de Donetsk. Isso pode acontecer em 12 meses, talvez até mais. Por isso, essa concessão territorial é um grande atraso nas negociações, é uma concessão territorial terrível. Eu diria, vamos refletir sobre isso. A segunda pessoa na administração americana, J.D. Vance, declara publicamente que a perda da região de Donetsk é uma questão de tempo. Quem diz isso é um aliado nosso. Ele chama de concessão terrível, mas fala como se fosse inevitável.
E ainda culpa a Ucrânia, dizendo que, se a Ucrânia tivesse entregado esses territórios para Putin, as negociações não teriam se arrastado, já teriam terminado. Desculpe, mas há tempos o Putin exige as terras ucranianas para supostamente acabar com a guerra. Então por que vocês não concordam com isso? Nos pergunta Wens. Na verdade, ele está repetindo a narrativa do Kremlin, tipo, pessoal, vamos simplesmente entregar aos russos aquilo que eles não conseguiram conquistar e claramente não vão conseguir, e depois cada um segue seu caminho. E isso difere muito da posição de Steven Witkoff, que literalmente ontem disse que a Ucrânia realmente quer a paz e está buscando por ela, o que é muito importante. O Wens diz, eles se recusam a entregar os territórios, atrasando as negociações. Mas é importante notar que a administração de Trump, de Wens, não quer a vitória da Ucrânia, eles querem um acordo. E por esse acordo eles estão dispostos a pressionar Kiev, chamando a ocupação das nossas cidades simplesmente de obstáculo nas negociações. Provavelmente faremos uma observação. Juris Dr. Wens também afirmou que é melhor ajudar os pais do que dar dinheiro para a Ucrânia. Foi uma insinuação de que é melhor dar dinheiro aos nossos aposentados do que à Ucrânia. Ele aprendeu isso com o Trump. Ele prometeu no início do ano transferir $5.000 para cada americano, depois 2.000 a um mês e agora promete 7.000. Todos receberiam, mas por algum motivo não receberam. O Wens diz... Vamos usar o dinheiro gasto com a Ucrânia, que no governo Trump não foi usado para dar aos aposentados. Ou seja, o Wens sugere que a Ucrânia se renda logo para todos ficarem mais aliviados. Por isso, ao ouvirmos J.D. Vance, é importante lembrar dessas declarações. Mas o apetite não se limita ao Donbass. J.D. Vance também revelou ao público outros detalhes das negociações na Flórida. A conversa abordou a usina nuclear de Zaporizhia. E em seguida uma citação de Wens. Quem controla a instalação nuclear, ela pode ser controlada conjuntamente. Deve ser controlada por uma ou várias partes, ou seja, você ouviu controlada conjuntamente. Depois que os russos transformaram a usina nuclear, em uma bomba militar, uma base, depois que eles minaram o perímetro e chantagearam o mundo com uma catástrofe nuclear. Os Estados Unidos da América propõem discutir uma opção em que a Rosatom permaneça lá como coproprietária, não ocupante, mas coproprietária. Ou J.D. Vance propõe o formato Organização das Nações Unidas mais Rússia, ou seja, Organização das Nações Unidas e Rússia controlam, ou Estados Unidos da América mais Rússia e Ucrânia. Como isso vai funcionar? Seja lá como for, isso é a legitimação do ocupante em um objeto crítico. Se esse ponto realmente entrar no documento final, isso vai significar que a segurança energética da Ucrânia ficará refém de Moscou para sempre. Também são debatidas questões humanitárias e o status de russos étnicos na Ucrânia e ucranianos na Federação Russa. Mais uma citação de Vance. Fizemos progressos, mas sentado aqui hoje, eu não teria certeza de que vamos alcançar uma solução pacífica. Há uma grande probabilidade de ambos os cenários. Se você não entendeu o significado dessa citação de primeira, eu recomendo ouvi-la novamente. Ou seja, não há garantias de paz, mas o processo foi iniciado e está seguindo um roteiro que agrada muito a Moscou. E não é à toa. O negociador russo Kirill Dmitriev, ao sair da reunião com Kushner, chamou as negociações de construtivas. Quando os russos dizem que foi construtivo, significa que ninguém os mandou para onde foi o navio russo. Vamos ver o outro lado da moeda. Enquanto J.D. Vance pressiona a Ucrânia, Moscou busca enfraquecer a vigilância europeia. Hoje, 22 de dezembro, Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez uma declaração. Não pretendemos atacar países da União Europeia ou da OTAN. A Rússia não persegue os objetivos de conquista que são atribuídos ao nosso país. Moscou está pronta para confirmar juridicamente que atacar a OTAN e a União Europeia não faz parte de seus planos. Acontece que estão atribuindo à Rússia objetivos de conquista. Por favor, me lembre de pelo menos um período de 10 ou 5 anos em que a Rússia não esteve em guerra em nenhum lugar. A questão é, por que ela está em guerra então? Por que Putin tenta restaurar o Império Russo? Isso não é sobre conquista? Você sente do que se trata? Isso é um truque clássico dos russos. Putin, através de Ryabkov, diz para Scholz, Macron e os outros que, relaxem, não precisamos de Berlim nem de Paris. Só queremos supostamente a Ucrânia. É só entregar a Ucrânia pra gente e a gente assina qualquer papel dizendo que não vamos atacar vocês. E Ryabkov até lamentou dizendo que na Europa há poucos dispostos a construir uma arquitetura de segurança, cito, junto com a Rússia, e não contra ela.
Isso é uma armadilha e, infelizmente, parte das elites europeias pode cair nela. Editor, eles estão cansados da guerra e Donald Trump os assusta. E então Ryabkov aparece e oferece um acordo. A tranquilidade da Europa em troca da rendição da Ucrânia. Mas Ryabkov imediatamente acrescenta um porém para que ninguém relaxe, cito. Persistem riscos significativos de confronto entre a Rússia e a OTAN devido às ações hostis inadequadas dos países europeus. Traduzindo para uma linguagem mais clara, se continuarem ajudando a Ucrânia com armas, nós continuaremos provocando, realizando ataques híbridos e assim por diante. Se abandonarem a Ucrânia, talvez possamos ser amigos. E além disso, temos o Trump, que diz que é preciso estabelecer relações estratégicas com Moscou. Isso é uma chantagem disfarçada em embalagem diplomática. Então, o que temos no final das contas? No momento? As negociações em Miami não trouxeram paz, mas meio que revelaram todas as cartas de uma vez. Eu não sei quem ainda não viu completamente o que está acontecendo, mas depois desses 3 dias já está tudo às claras. O governo Trump está disposto a negociar a entrega de territórios ucranianos e o controle conjunto da usina nuclear de Zaporizhia. J.D. Vance chama a perda de Donbass de provável, preparando antecipadamente a opinião pública para concessões. A Rússia está tentando tirar a Europa do jogo, prometendo-lhes segurança em troca de não interferência da Ucrânia nesse esquema. Acaba ficando sob esse fogo cruzado. De um lado, os russos, do outro, a pressão americana, como eles dizem, para aceitar a realidade. Mas, como disse o próprio J.D. Vance, não há confiança em uma resolução pacífica da guerra, o que significa que a luta continua. E talvez seja justamente a posição rígida de Kiev e das capitais europeias que agora está quebrando esse acordo feito pelas nossas costas. Vou usar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este vídeo foi interessante e útil para vocês, podem agradecer ao trabalho deste canal do YouTube com uma doação ou assinando pelos links e dados pagos. Na descrição do vídeo está: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.